Salve, telanautas! Tudo bem com vocês? Fazia tempo que a gente não falava sobre Star Wars, que é outra das minhas paixões. Então a gente tá aqui para falar de mais essa produção deste universo criado para nós pelo queridíssimo George Lucas em Star Wars Ahsoka, finalmente no Disney Plus, que já lançou logo de cara seus 2 primeiros episódios com a intenção de laçar o público e mostrar a qualidade do serviço, fazendo com que a galera se interesse para assistir os outros 6 episódios. Para quem não tá ligado, a Ahsoka e muitos dos outros personagens que aparecem nessa série aqui nasceram, na verdade, nas animações, tanto Clone Wars quanto Rebels. A gente viu esta animação Clone Wars nascer em um filme lá em 2007, aonde eles fizeram uma espécie de ensanduichamento de personagens, já que a ideia era dar uma expandida nesse universo e a gente estava com um foco super em cima da família Skywalker, aquela coisa de pegar toda uma história de uma galáxia inteira que estava em guerra e tal, e a gente contar da perspectiva de uma galera bastante resumida. De repente a gente começa a ver outros tantos personagens que lá pro final da história a gente pode dizer que, puxa vida, se eles são assim tão importantes, por que a gente nunca ouviu falar deles antes? Mas na verdade eles mostram que esses personagens sempre estiveram lá, só que a gente não tinha notícias a respeito deles. Então, por exemplo, quando eles lançam lá o filme Clone Wars, é um filme que se passa logo depois do finalzinho ali do episódio 2, onde começam as guerras clônicas, e a gente começa a ver essa guerra, sendo que ele tem um gap, tem um salto que deixa uma distância boa, com muitos eventos de muitos anos sendo contadas na animação, e quando a gente chega lá no episódio 3, é como se tivesse passado esse tempão todo, e a gente fica sabendo que toda uma guerra aconteceu, e a gente pula para ver a conclusão dela, com ela finalmente transformando a República no Império. Então tudo o que aconteceu com todos os personagens importantes, incluindo os próprios clones, de muitos deles que passam a se tornar personagens recorrentes e queridos pra gente, lá a gente vê pela primeira vez a Padawan do Anakin, sendo que ele tinha sido elevado à posição de cavaleiro, mas não de mestre. Então, uma das coisas que é feita para poder dar uma acalmada nele, que tem aquele jeitão meio de não gostar de seguir as regras, é impulsivo, é um cara difícil, arranjam alguém tão difícil quanto ele, e esse alguém é a pequena Ahsoka, que se não é exatamente uma criança, pelo menos é uma jovenzinha que ainda está muito crua para a vida e tem uma vontade, uma garra de fazer as coisas, uma gana que às vezes faz com que ela se pareça muito com ele, muito mais do que ele gostaria, inclusive, porque ele sabe que as coisas na impulsividade dele muitas vezes acabam colocando o mestre dele, o Obi-Wan, em maus lençóis, sendo sempre perguntado pelo conselho o que está pegando, e ele tem que ficar colocando aqueles panos quentes, porque no fim das contas ele sabe que naquela época o coração do Anakin ainda estava no lugar certo, mesmo que ele fizesse as coisas por linhas tortas. É basicamente o que acontece com a Ahsoka também. O problema todo é a história dela, que é contada lá na série animada, acaba indo por um caminho que fica bastante diferente do dele, sendo que ela nem necessariamente chega a completar. Então, se a gente não chega a ouvir falar da Jedi Ahsoka Tano, é porque ela de fato nunca virou uma Jedi. Ela acaba tendo acesso à força, porque isso é uma coisa que está nela, ela é bem treinada, mas a parte filosófica do como ela vê a vida, os dogmas, os paradigmas que ela segue pela vida são bastante diferentes, o que faz com que ela seja uma personagem bastante interessante para contar histórias que saem bastante daquele núcleozinho dos Jedi e da família Skywalker. Sendo então que a gente está vivendo essa época aqui naquilo que é chamado de Mandoverso, nas séries que se conectam com o Mandaloriano, a gente está vendo as coisas depois do episódio 6, quando, em teoria, o Império foi derrotado. Mas é claro, algo desse tamanho você não se livra da noite pro dia, não é mesmo? Então, por mais que você tenha cortado a cabeça dessa serpente, outras partes vão acabar tentando tomar o poder para tentar manter o sonho daquela ditadura galáctica, com muita gente que acaba lucrando com isso.
nessa coisa que tem essa cara de regime mais fascista, muito menos democrático e tal, onde o poder fica concentrado na mão de poucos, acabam fazendo um esforço para não deixar o Império morrer. E no meio dessa galera toda, a gente tem o tal do Grande Almirante Thrawn. Esse cara nasceu numa trilogia de livros lá na década de 90, escritas por um cara chamado Timothy Zahn, que mandou benzaço. A gente está falando de uma época em que a gente ainda nem tinha os prequels, ou seja, quem amava Star Wars estava meio órfão naquela época. Acabava que não tinha tanto material assim para consumir, até existiam HQs que eram lançadas aí pelas editoras que a gente conhece tanto, aquele negócio todo. Tinha talvez alguma tentativa de manter o sonho rolando nos videogames, mas com jogos que eram absolutamente irrelevantes. Então quando a gente chega a ver aquele livro ali, que também era acompanhado por outros dentro daquilo que depois a gente veio a chamar de universo expandido, foi a primeira vez que a gente viu algo como uma continuação digna da história do que acontecia. Podia muito bem ter sido lá o episódio 7, 8 e 9. Fico inclusive muito chateado que não tenha sido, porque por mais que merecesse uma certa revisão, dando ali de repente uma lapidada em uma coisinha ou outra, cortando uma gordura outra que talvez não fosse a coisa mais aconselhável de trazer para uma produção cinematográfica, ainda era uma história que realmente contava com os personagens que a gente gostava tanto, com a Leia, o Han Solo, o Luke Skywalker, o Chewbacca, R2-D2, C3PO. Essa galera que fazia parte ali daquele núcleo da atenção, que quando a gente foi para os prequels, a gente basicamente ficou sem esses personagens, e por mais que hoje em dia a gente olhe para as prequels com muito mais carinho, até porque na vida tudo é base de comparação, e depois da sequel, a prequel ficou incrível, mesmo com o Jar Jar Binks lá. Eu digo que, pra mim, se eles tivessem seguido pra lá e tivessem ainda usado os atores quando eles estavam bem mais novos pra poder contar aquela história, eles tinham ido melhor. Mas muito tempo se passou. O George Lucas flertou com a ideia até de chegar a fazer série e tal. Ali talvez com um orçamento próprio, fazendo a coisa ainda com uma pegada mais independente. Que eles tentaram, produziram um monte de roteiros, mas naquela época a coisa acabou não se consolidando. E aí depois que ele fez as prequels, depois de um certo tempo, vai acabar vendendo para a Disney. E a Disney acabou levando um bocado de tempo, mas quando resolveu fazer, talvez até pela idade dos atores, já não fosse mais tão compatível com a proposta de ideia do que estava ali, naqueles livros. O problema todo vieram com uma história tão absolutamente diferente do que a gente esperava, tentando usar algumas coisas que ainda amarram a nossa expectativa com o que veio antes, mas mudando outras coisas tão drasticamente que isso basicamente rachou o fandom no meio, com algumas pessoas que gostam muito e outras que querem que essa sequência de filmes vá pro inferno. A partir do momento em que a Disney tomou conta das coisas, eles resolveram trabalhar o cânone do jeito deles, colocando todas as produções literárias para dentro daquilo que eles chamam de selo Legends, fazendo do jeito deles, meio que passando a limpo para servir as coisas nos planos deles. Mas essa trilogia Herdeiros do Império tem tanta qualidade em uma série de propostas de ideias que são feitas ali, que elas acabaram sendo usadas em outros lugares dentro daquilo que foi considerado como o cânone principal. Então a gente acaba vendo sim esse Almirante Thrawn sendo introduzido lá na série Rebels, o que faz com que ele tenha que sofrer algum tipo de adaptação, mas ele ainda assim aparece, talvez mais cedo na cronologia das coisas que a gente vê dentro da história, sendo que a Rebels se passa antes da Nova Esperança e ele só iria surgir depois do 6º episódio. Mas ainda assim a gente tem esse personagem sendo plantado e eu tenho certeza que ele vem para bem. Agora, dentro das histórias dos livros, a gente tinha um personagem lá chamado Jorus C'baoth, que acaba sendo um usuário da Força, que é procurado pelo Grande Almirante Thrawn justamente para meio que substituir o Imperador, que foi derrotado e levado à morte naquela batalha entre o Darth Vader e ele na Estrela da Morte, quando o Darth Vader meio que faz a redenção dele. Então, na falta de um usuário poderoso da Força, esse Grande Almirante Thrawn da cara azul, do zóio vermelho, vai atrás desse cara, que não chega a ser necessariamente um Jedi,
mas usa ele para criar uma espécie de véu unificador que faz com que suba a moral da tropa e faça com que a galera trabalhe de forma um pouco mais eficiente, quase como se fosse o homem do bumbo marcando uma espécie de ritmo para que todo mundo tenha uma coesão na forma de agir. Pelo menos esse é o plano do cara lá nos livros. Aqui então a gente vai ter aí o Baylan Skoll, que é o personagem que está sendo interpretado pelo Ray Stevenson, falecido Ray Stevenson, que de certa forma parece ter um pouquinho. Ele herdou um pouquinho dessa coisa do personagem usuário da força que vai estar trabalhando ali em prol do Tron. Quanto de similaridade isso vai ter, a gente ainda vai ver ao longo dos próximos episódios. Mas se tivesse uma equivalência, eu diria que é essa mesmo. Então, com a Ahsoka começando lá no comecinho das Guerras Clônicas, a gente vê todo um arco dela desde muito jovem até mulher formada. A galera de Rebels, a gente assiste as aventuras deles antes de Rogue One e, por consequência, da Nova Esperança, montando ali algo que seria a primeira célula rebelde do que vai depois ser uma grande coalizão de pessoas para poder lutar de frente contra o Império. Sendo que antes, inclusive na série Andor, a gente vê que tem pessoas que fazem pequenos golpes e ataques de forma não coordenada, porque não conseguem coexistir, conviver com a ideia da opressão do Império, mas ainda não tinham necessariamente uma organização, que depois vai aparecer na figura da Mon Mothma. A própria Ahsoka, depois que acaba deixando os Jedis, em certo momento acaba assumindo uma espécie de identidade secreta ali como Fulcrum, que é citada aqui no primeiro episódio também, onde ela acaba ajudando o pessoal meio que dos bastidores, das sombras. E aí agora, sendo que a gente já viu ela aparecendo no Mandaloriano, no livro de Boba Fett, a gente vai dar sequência nas histórias dessa personagem, com mais ligação com o que acontece no final da série Rebels de fato. Pessoal, por favor, para ajudar o meu trabalho, deixem um like, isso é muito importante para mim, considerem se inscrever no canal, sempre falo sobre assuntos como esses, de ficção científica e coisas da cultura pop, que eu tenho certeza que são aquilo que vocês mais gostam, e vocês sempre estão convidados a participar, já que a gente tem em vídeos como esses aqui, o Momento dos Telanautas com a participação de vocês através do Responda 2 Pontos, que é um combinado entre a gente, quando vocês chegam nos comentários de um vídeo desses que eu vou fazer de todos os episódios de uma determinada série, o que vocês falarem sobre esses episódios, no caso desses 2 episódios, né, já que saiu o primeiro e o segundo colado, eu vou responder no vídeo da semana que vem. Então, se vocês ficaram interessados e quiserem participar, deem uma lida nas regras de como é que se faz isso na descrição desse vídeo aqui. Esse negócio funciona até o último vídeo, já que do último vídeo eu não consigo responder as coisas num vídeo futuro. Eu teria que fazer um Momento dos Telanautas à parte, mas para isso eu preciso da adesão da galera. Quando a gente faz vídeo de Star Trek, normalmente o pessoal acaba vindo e participando bastante, mas o pessoal que assiste as minhas coisas de Star Wars costuma ser um pouco mais tímido. Que é isso, galera? A casa é de vocês. Venham, vamos nessa! A partir desse ponto aqui, eu vou falar das coisas específicas desses 2 episódios, sem papas na língua, então estejam preparados para spoilers. Combinado? Enquanto produção, posso dizer que isso aqui é uma obra caprichadíssima, digna realmente de algo dos cinemas. É, obviamente, a chance do Dave Filoni de levar os personagens queridos dele da tela da animação para o live action, sendo que o primeiro episódio, inclusive, foi ele próprio quem dirigiu. Se você quiser dar uma olhada no nome dos outros diretores, estou deixando aí na tela para vocês o quem vai dirigir o que ao longo de cada um dos próximos episódios. Lembrando as aberturas dos episódios da saga principal, a gente tem lá um texto que não é exatamente do jeito que aparecia antes, dessa vez aparece em vermelho e tal, mas meio que já dá uma contextualizada pra gente, até porque eles têm a esperança de que não seja só a galera que viu as animações que vai assistir esta produção aqui também. Necessário não é, mas vou dizer que ter assistido as animações ajuda pra caramba a apreciação geral, porque tem tanta coisinha amarrada que se você fizer esse favor para si mesmo, não só, provavelmente você vai curtir bastante as historinhas que aparecem lá, mas como as coisas aqui vão fazer bastante mais sentido. A história, na verdade,
principalmente do primeiro episódio, é bastante simples, apesar da forma como ela é contada ser bastante gostosa. O que a gente tem lá é uma personagem que já havia sido capturada pela própria Ahsoka Tano em outra série, a série do Mandaloriano, que era uma espécie ali de aliada à secla do tal do grande almirante Thrawn, que a galera aqui ainda não viu em live action, mas que supostamente tem pistas de onde é que o cara tá. E é óbvio, a Ahsoka tem sim a intenção de encontrar o cara não só pela ameaça que ele representa, porque ao retornar ele reincendiaria as intenções de todos os imperiais que estão por aí espalhados fazendo de conta que estão quietinhos na deles, o que possibilitaria uma nova guerra de acontecer, como ela também está atrás do amigo dela, o pretenso futuro suposto Jedi Ezra Bridger, que sumiu quando o cara também sumiu. Então a intenção é conseguir arranjar informações que a própria mulher deu as pistas para encontrar uma espécie de orbe num lugar onde isso vai levar a outras informações para que uma coisa vá ligando às outras e você chegue no tal sujeito. Temos lá uma ceninha de ação para poder começar a dar o tom até das habilidades cabulosas que essa mulher tem, e aí a gente vai ver que ela de fato acaba conseguindo o tal do orbe, mas ela precisa da ajuda da Sabine Wren, que é uma velha amiga conhecida e pseudo-padawan do passado dela, com a qual ela não terminou a sua relação interpessoal da melhor forma, mas ela vai ter que engolir um pouco do orgulho, deixar de lado certas coisinhas que aconteceram que talvez elas não estejam tão felizes uma com a outra para ir buscar a mulher, já que o que está envolvido é maior do que as duas. Então, seguindo o tema do episódio, que é de mestre e aprendiz, a gente vê que na nave da Nova República, aonde está presa a tal da Morgan Elizabeth, Morgan, que é um tremendo nome de bruxa mesmo, a gente vê os dois caras que têm uma cara de ser Sith, mas não necessariamente se comprometeram com esse negócio de ser do lado sombrio. Ele chega lá para poder libertar a mulher e a gente sabe que ele está ali justamente para poder fazer ordens serem cumpridas para que eles cheguem no grande almirante Thrawn. Então, como eu falei, o episódio tem sim suas cenas de ação, que são até divertidinhas e tal, mas de longe esse não é o foco, não é a preocupação primária. A gente vê muito mais as conversas, os diálogos, as contemplações, os momentinhos de troca de certos personagens e o momento em que eles estão nesse ponto da história, com todo o tempo que se passou desde a última vez que a gente viu eles. Boa parte do tempo em Rebels, a Ahsoka a gente já tinha visto aqui dentro do Mandoverse, mas a gente está sendo aclimatado para um novo momento, então sem pressa o episódio acaba mostrando essas coisas de uma forma bastante gostosa. Se você acha que o ritmo está caindo, talvez não vá gostar tanto, talvez você tivesse mais interessado em piu-piu-piu de nave mesmo, mas eu acho que aqui, principalmente pela personagem principal ser a Ahsoka no seu estágio adulto, as coisas serem mais devagar combinam sim, já que esta personagem era mais agitada quando mais nova, mas também conforme ela vai amadurecendo, ela vai entendendo que certas coisas precisam do seu próprio tempo e isso acaba sendo refletido na série dela também. A história é obviamente focada nas personagens femininas fortes, que na minha opinião foram bem transpostas da sua versão na animação para o live action sim. Todas elas, de um jeito ou de outro, tem um lado lá meio marrento, mas eles conseguiram fazer com que essas personagens mantivessem as suas personalidades sem necessariamente ficar pedantes na tela. Fica um negocinho lá de que você vê que não tá tudo bem, mas eles fazem com que isso seja tratado de uma forma bastante natural e a gente entende a motivação de cada uma, então a coisa flui. Como eu disse, a série vai ter 8 episódios, então daqui pra frente ainda tem mais 6. Na minha opinião, esse já foi um começo mais forte, por exemplo, do que a própria série do Obi-Wan, que teve até um começo razoável, mas depois logo deu uma descarrilhada, aonde também fica aquela pergunta do será que o personagem merecia que fizessem aquilo com ele? Aqui, por enquanto, pelo menos esses 2 episódios deixam aquela luz de esperança, até porque se a gente for comparar com o que a gente andou recebendo nas sequels, e a essa altura do campeonato vocês já sabem a minha opinião a respeito das sequels, a gente está muito no lucro. Ah, e no fim desse primeiro episódio, a Sabine, que tinha começado a aprender a usar o sabre, inclusive é ela que entrega o sabre negro para Bo-Katan, acaba sendo ferida. Então fica aquela cara de, meu Deus, o que vai acontecer? E eles fazem na tela final
uma dedicatória por causa da morte do Ray Stevenson, que faz esse vilão aí do lado sombrio, mas que não necessariamente é um Sith. Então, finalmente a gente chega no segundo episódio. Quando tudo parecia perdido, a gente tem lá a Ahsoka indo fazer aquela coisa mais investigativa dela para poder tentar correr atrás de um dos droids que atacaram a Sabine lá na torre. E aí ela acaba conseguindo pegar um deles, cortar a cabeça e a esperança é que no banco de memória dele tenha algum tipo de pista para eles conseguirem dar o próximo passo, já que eles perderam a bolinha com o mapa. É óbvio que eles fazem lá um pouco de charminho, fazem aquele negócio do suspense para parecer que, oh meu Deus, será que elas estão em perigo? Será que isso aqui vai dar certo? Mas no fim das contas, antes da bateria explodir, eles conseguem a tal notícia de que o próximo passo é dar uma pesquisada no que está acontecendo lá em Corélia. Só que os bandidões estão um passo à frente deles, já que eles já estão de posse do tal mapa. E aí naquele lugar metido a Stonehenge, eles acabam abrindo todo um outro mapa com uma cara holográfica e não contentes com o tamanho de uma galáxia, que já é um troço grande pra caramba, eles resolvem que só as regiões desconhecidas e não mapeadas não eram o suficiente e trazem o conceito de que o tal do Tron deve ter ido para outra galáxia, muito distante. Não sei se precisava de tanto. O problema quando a narrativa entra nessas é que ela acaba gerando uma expectativa que eu não tenho certeza de que eles vão ser capazes de entregar. Aí corre o risco de ficar aquela coisa meio... Então lá no planeta Corélia, que é um grande estaleiro, inclusive é onde foi feita a Millennium Falcon, nave do Han Solo, eles vão dar uma olhada nas coisas que ficavam sobre o domínio da tal da Morgan antes dela ser presa e perder os espólios. Sendo que quando eles chegam lá, em teoria, tudo que era dela já devia ter sido redistribuído tal, mas aparentemente tinha algo errado, como por exemplo os próprios droids que foram atrás da Sabine. Então ela, a General Syndulla e a Ahsoka vão dar uma pesquisada no que está acontecendo ali. E para alegria dos fãs da animação Rebels, quem aparece também é o droid Chopper, que agora está ali mais uma vez numa versão em live action. O supervisor desse estaleiro no local ali não está lá muito feliz e satisfeito de ter que ficar dando resposta das coisas, de ter sido interrompido, mas pela posição da Syndulla como general, ele é obrigado a engolir em seco certas coisas e ajudar. O que ele acaba fazendo é ir fazer uma espécie de tour pelo local para poder comentar e responder as perguntas delas. E eles acabam falando sobre um aspecto mais político ali, de uma espécie de subpano, de um subtexto da história, onde a gente sabe que muita gente do Império acabou sendo absorvida pela própria Nova República, coisa que a gente já tinha dado uma olhada lá no Mandaloriano, a gente já tinha visto algumas coisas de um pessoal que é reabsorvido. Aqui talvez a gente não esteja falando nem de pessoal do alto escalão nem nada, mas trabalhadores em geral, coisa que o próprio administrador faz o comentário sobre eles não necessariamente terem lá uma lealdade em relação à parte ideológica, sobre eles aceitarem mais a liberdade democrática da Nova República ou a parte imperialista. Mas de qualquer forma eles acabam valorizando quem traz o din-din, porque no fim do dia eles têm que colocar comida na mesa e isso em geral acaba sendo o mais importante. Até esse ponto da história, segundo ele, pelo menos. Como o caminho é longo, dá tempo inclusive da General e da Ahsoka baterem um papo, e aí a gente vê que a Syndulla já tá meio que tentando empurrar, vender a ideia de, pô, então, Ahsoka, tá lá a Sabine e tal, volta a ser a mestra dela, aí ela tá precisando, tô ligado que você tá sozinha também, vai ser bacana, legal pras duas, olha aí que boa ideia. E a Ahsoka se mostra bastante resistente em relação a isso, porque ela acha que tanto a própria Sabine quanto ela não estão preparadas uma para outra ainda. Ela tem suas dúvidas e a gente entende que parte disso, de certa forma, é um trauma que ficou por causa da forma como ela lidava e tudo que aconteceu com o Anakin. Então, até eu superar isso, teria sido uma pequena vitória para a própria Ahsoka, que acontece até o fim do episódio. Quem tem ajudado a Ahsoka em todo o caminho que ela tem feito é o droid Huyang, que é interpretado pelo David Tennant, um dos mais queridos Doctor Who's, pelo menos da fase nova, desde 2005 para cá, na franquia do Doutor da Cabine Policial Azul, voadora, girante. Lá então, na parte da administração, quando elas começam a fazer algumas perguntas
particularmente mais doídas e tal. Parece que tem alguma coisa errada acontecendo ali, parece que a galera tá tentando esconder alguma coisa, ou talvez tenha algo acontecendo debaixo do nariz desse administrador que ele mesmo não esteja percebendo. Ou será que está fazendo de conta que não está percebendo? Já que para algumas das perguntas feitas ele diz que as coisas parecem ser confidenciais. Mesmo para Syndulla, que é uma general e na sua posição hierárquica não deveria ter nada escondido dela. Muito estranho. Como essas duas personagens são muito espertas, uma boa olhada e a coisa fica evidente. Muitas das coisas desse estaleiro que está desmontando naves imperiais para que as suas peças, partes e materiais sejam usados para coisas que sejam benéficas para a Nova República, não estão necessariamente indo para onde deveriam. Inclusive algumas coisas bem grandes parecem estar sendo desviadas de uma forma que não é possível que alguém não esteja notando. Como assim? E aí a gente vê que os trabalhadores, dependendo de quais são, têm sua lealdade garantida para um dos lados, sim. Esses, no caso, para o Império. Na tentativa de não deixar a tal nave fujona ir embora, elas acabam correndo atrás, a Ahsoka quebra a janela e vai, e enfrenta uma galera em solo, enquanto a Syndulla pega a Ghost, a nave que a gente via em Rebels, e vai correr atrás da tal nave que está tentando zarpar fora para levar as coisas para onde não deve. O papo entre a Syndulla e o Chopper, o droid dela, é o mais engraçadinho que eles conseguiram fazer, com ela pedindo para ele arranjar lá um localizador e jogar na nave o mais rápido possível. Nessas então a gente vê a Ahsoka, mesmo a contragosto, deixando o tal do Inquisidor escapar. Mas até então o Chopper já conseguiu colocar o localizador, então menos mal. Pelo menos eles vão de alguma forma conseguir rastrear para onde aquele equipamento está indo, e então não é perda total. Nessa altura do campeonato, a Sabine, que tinha sido ferida com o sabre, de uma forma que é inclusive muito interessante, o quão arbitrário costuma ser nas diferentes produções de Star Wars, com muita gente sendo ferida ali na região do abdômen e tal, e acaba morrendo, e no caso dela foi um ferimento que foi tratável. Mas de qualquer forma, ela que é uma Mandaloriana, tá na hora de cortar o cabelinho para ficar mais parecido com o que era na animação e colocar a armadura Mandaloriana para ir resolver as coisas pessoalmente, finalmente, inclusive. Agora então que elas têm uma noção de para onde a nave foi, elas duas juntas como mestre e aprendiz, porque finalmente a Ahsoka resolve chamar ela de Padawan, acabam tendo para onde ir para começar a fazer a sua exploração, e a aventura vai começar. A história estava sendo amarrada, os personagens apresentados, mas agora é a hora da gente ver se essa história vai engrenar de fato ou não. E eles inclusive fizeram a cena de um jeito que tinha toda a cara de que a tela ia ficar preta e o episódio ia acabar ali, mas não. Ainda tem um último diálogo dos bandidões que estão falando lá a respeito das coisinhas deles, do tal do almirante, aquele negócio todo. Dão uma certa noção de que ainda tem alguma coisinha de humanidade, pode-se dizer, dentro do tal do Baylan, que fica triste de que alguém que tem as características de um usuário da força tenha que morrer e tal. Mas eles que estão se preparando para ir buscar o tio Smurf lá, o Tron, azulzinho, do olho vermelho, fumador de maconha, estão, de certa forma, prontinhos para a chegada da Ahsoka. Então, pelo menos o elemento surpresa a gente sabe que ela não tem. Foram 2 episódios bacanas, fico inclusive bastante satisfeito de ter visto os 2 na sequência. Imagino que se tivesse esperado uma semana toda para poder ver o segundo episódio, a história não ia ter me cativado do jeito que cativou. Foi estrategicamente, na minha opinião, pelo menos até então, um acerto por parte deles do ponto de vista de marketing. Tenho certeza que o boca a boca vai fazer bem para essa série, que parece que eles estão confiando no taco deles, sendo que outras coisas que eles andaram produzindo por aí não agradou 100% da audiência, mas dessa vez as chances estão bem mais altas. A gente sabe também que o Dave Filoni está para dirigir um filme para o cinema, inclusive com o título, por enquanto, provisório de Herdeiros do Império, veja você, que deve ser a culminação de todas essas historinhas que estão acontecendo nas séries que compõem o tal do Mandoverse, das coisas que são basicamente levadas ali por ele e pelo Jon Favreau. Então, até lá, a gente vai saber se eles vão conseguir fazer as substituições necessárias para poder contar uma história que, se não a mesma, pelo menos uma adaptação ideológica das coisas que acontecem nos livros. Pelo menos nos aspectos gerais das coisinhas como as
Histórias são plantadas para que o Império não tenha de fato caído e tenha uma sobrevida, o que iria explicar o porquê que a Nova Ordem tá lá nas sequels. Eu ainda acho que a coisa mais acertada seria que, mesmo com outros atores, talvez ali com alguma espécie de deepfake, eles trazerem de volta os personagens do Luke, Leia e Han, mesmo que com os personagens sendo feitos de forma artificial. Seria muito bacana ver a história lá acontecendo o mais próximo possível do que foi nos livros. Mas as chances são pequenas e talvez a gente só vá ver esses personagens espalhados em pequenas participações cá ou lá. Talvez nessa própria série ou nas próximas que estão para vir por aí. Porque quando o Luke apareceu funcionou bem e eu fiquei satisfeito. Então, a esperança é a última que morre. Lembrando, galera, olha só. Se vocês quiserem participar com o Responda 2 Pontos, eu vou estar aguardando e vou deixar aqui um recado para o pessoal que também é fã de Star Trek. Dia 8 de setembro vai ter convenção ou encontro, um evento, aqui em Santos, na Cinemateca. Vou deixar na tela de vocês as coisinhas e as informações para quem demonstrar interesse. Se quiser me conhecer ao vivo, vai ter essa oportunidade lá. Agora no sábado, no dia 26, também vai ter a convenção, essa sim, convenção da Nova Frota. Também vou deixar informações a respeito disso na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, é outra oportunidade da gente se conhecer, também devo estar por lá. Então valeu, galera. Obrigado pela audiência de vocês, por terem assistido até aqui. Um forte abraço e até mais.